Fala pessoal, meu nome é Daniel Cardoso e vou gravar essa aula sobre como avaliar uma tomografia de abdômen. Então, eu vou mostrar uma avaliação sistematizada da forma que eu faço. A gente vai falar sobre anatomia, sobre alguns achados, sobre algumas particularidades e algumas dicas para quando você for avaliar esse exame também, beleza? Eu vou estar olhando para o lado de cá no decorrer da apresentação, porque aqui está a minha tela que o exame está aberto, beleza? Então vamos lá. Aqui, uma tomografia de abdômen, paciente do sexo masculino. E o que eu vou falar agora serve para todos os exames, tá? Sempre olhe tudo que está na área que o exame englobou, beleza? E quando a gente fala do abdômen, isso inclui a região tóraco-abdominal. Eu costumo começar a avaliação de qualquer exame pelas regiões que seriam mais fáceis de eu esquecer se eu deixasse para o final. Quando a gente está falando da tomografia de abdômen, eu não vou esquecer de olhar os órgãos intraabdominais, por exemplo, mas eu posso esquecer de olhar a base pulmonar, que também está inclusa aqui nesse exame. Então eu começo por ela. Então, se a gente for olhar aqui esse exame, eu estou olhando a transição tóraco-abdominal, vou olhar aqui para o lado direito, o pulmão direito, a gente vê se tem alguma alteração que a gente precisaria descrever, e vou olhar também o lado esquerdo do pulmão desse paciente, beleza? Depois, partindo do mesmo pressuposto, eu vou olhar para o osso. Então, olho arcos costais que estão inclusos, olho corpos vertebrais, vendo toda a região, vou descendo, começam os ossos da cintura pélvica e vou olhar também se tem alguma alteração aqui relevante nos ossos da cintura pélvica, beleza? A partir daí, eu gosto de avaliar também no plano sagital essa parte óssea. Por conta disso, a gente consegue ter uma visão bem macro sobre a coluna, tá? E aí olho para um lado, olho para o outro e aqui nada de relevante no caso desse paciente, beleza? Agora a gente vai olhar o pré-contraste. Agora a gente vai começar de fato a olhar para o abdômen, beleza? Então assim, esse paciente, esse exame tem as fases pré-contraste, arterial, venosa e tardia. Eu começo sempre olhando pela fase pré-contraste e vocês já percebem, olhando para esse exame, que as estruturas que mais chamam a atenção aqui, nesse caso, são as estruturas ósseas. Então, vê que ela destoa muito em relação às outras estruturas. Então, a fase pré-contraste ela é boa para a gente ver aí materiais metálicos, estruturas cálcicas. Então, vale a gente pesquisar, por exemplo, a teromatose aqui. Então, a gente olha na topografia dos segmentos arteriais, se tem alguma placa calcificada. Vale a gente olhar também para os rins, buscando cálculos. Então aqui não encontro cálculos, a gente olha para os dois rins e procura. Vesícula biliar, vale a gente olhar também, vesícula biliar, infundíbula aqui dela, e vias biliares também, se tem algum cálculo, nada que chame a atenção. Calcificações de aspecto sequelar em algum órgão também não nos chamam a atenção. E quando a gente vem aqui para a pelve, a gente vê que tem algumas calcificaçõezinhas bem pequenas aqui na pelve, que às vezes são flebólitos, que são estruturas que acabam caindo aí na cavidade abdominal e calcificando, beleza? Então, nada para se preocupar aqui nesse caso. Agora, eu gosto de ver depois a fase tardia, tá? Eu vou eliminando fases para no final eu ficar com uma fase que eu consiga ver tudo. Aqui eu vou olhando, pré-contraste, o que é melhor de ver na pré-contraste? Eu vejo. Na tardia, o que é melhor de ver na tardia? Vejo. Arterial, o que é melhor de ver nela? Vejo também. E no final eu fico com a venosa, que eu vejo o exame de novo de ponta a ponta, tá certo? Então aqui na tardia, o principal que a gente vai ver é a excreção aqui do meio de contraste. Então a gente percebe aqui o sistema coletor direito com o meio de contraste, o ureter direito também, e aqui do lado esquerdo, igual, a gente está vendo aqui o sistema coletor e a gente está vendo o ureter esquerdo aqui preenchido pelo contraste. Lembrando que essa fase ela é feita mais ou menos depois de 3 a 5 minutos da injeção do contraste endovenoso, tá certo? Agora eu vou para a fase arterial. Então aqui, a gente olhando a fase arterial, o que a gente vai olhar, são as artérias, e 2, a gente vai buscar por lesões hipervascularizadas. Então,
Quando a gente fala das artérias, aqui a gente tem a principal, a artéria aorta, e os seus ramos. Então, por exemplo, o primeiro ramo da aorta é o tronco celíaco. O tronco celíaco, a anatomia habitual dele é ele emitir 3 ramos, tem um que sai mais superior, então eu vou arrastar aqui para cima um pouquinho e vejam que saiu esse raminho aqui do tronco celíaco com a direção superior e é a artéria gástrica esquerda. Percebam que ela até vai emitir ramos aqui que estão indo em direção à câmara gástrica. Os outros ramos aqui do tronco celíaco são a artéria esplênica, então percebam essa artéria aqui que está indo em direção ao baço, tá? E o outro ramo é a artéria hepática comum. Então percebam aqui, a artéria hepática comum, ela vai emitir também os seus ramos, um ramo que vai em direção ao lobo hepático direito, a artéria hepática direita, e um ramo que está indo em direção ao lobo esquerdo, que é a artéria hepática esquerda, tá bom? Vejam também que a artéria hepática comum, ela emite um raminho mais inferior. Então, a gente está vendo a artéria hepática comum, eu vou arrastar para baixo agora o exame e olha, tem um raminho aqui que está vindo para baixo. Essa é a famosa artéria gastroduodenal, tá? E em algumas literaturas eles colocam que a partir do momento que emite a artéria gastroduodenal, a artéria hepática comum passa a se chamar artéria hepática própria e aí vai emitir os ramos direito e esquerdo, beleza? Então, a gente viu o tronco celíaco e seus principais ramos. Logo em seguida, a gente vê a artéria mesentérica superior, que é o segundo ramo aqui da aorta, dos ramos principais. Depois a gente vai ver as artérias renais aqui, renal direita e a artéria renal esquerda. E um pouquinho mais para baixo, a gente vai ver a artéria mesentérica inferior. E percebam que ela tem um calibre menor do que a artéria mesentérica superior, tá bom? E a gente consegue ver até os ramos que cada uma dessas artérias vai emitir. Então, por exemplo, aqui a artéria mesentérica inferior vai emitir os seus ramos cólicos e a gente consegue ver ela até lá embaixo nas artérias retais, tá bom? Indo até aqui o reto. E quando a gente vai lá para cima, é muito importante a gente olhar esses ramos arteriais até o final, em busca, por exemplo, de aneurismas, pseudoaneurismas, tá bom? Então, sempre olhar todo o trajeto da artéria, todo o trajeto do vaso. E quando a gente vem aqui para baixo, a aorta bifurca e vai formar artéria ilíaca comum direita, artéria ilíaca comum esquerda. Vamos olhar aqui para o lado direito. Então, a artéria ilíaca comum bifurca e vai ter a ilíaca externa e ilíaca interna. A artéria ilíaca interna, por exemplo, vai emitir também seus ramos, ramos obturatórios, ramos glúteos, ramos pudendos. Então, a gente consegue ver aqui que tem ramos indo para o glúteo, ramos indo para a região perineal aqui. Então, é importante a gente conhecer esses ramos. E agora a gente vai subir, ver a artéria ilíaca externa direita. Se eu for vindo aqui para baixo, a gente está acompanhando ela. A partir desse momento, ela se torna artéria femoral comum direita e vai bifurcar mais uma vez, se tornar a artéria femoral superficial e a artéria femoral profunda aqui desse lado, tá bom? Do lado esquerdo vai ser semelhante, tá? Então, na fase arterial, a gente vai ver as artérias e a gente vai procurar lesões hipervascularizadas. Um grande exemplo dessas lesões hipervascularizadas são lesões neuroendócrinas, tumores neuroendócrinos. Então, não é raro a gente encontrar pequenas lesões neuroendócrinas no pâncreas, por exemplo. Então, é muito importante a gente dar uma olhada aqui no pâncreas e procurar algum nódulo sólido hipervascularizado que sugeriria uma lesão neuroendócrina. Muito importante a gente olhar para o fígado também, porque a gente sabe que existem lesões, por exemplo, hiperplasias nodulares focais, adenomas, que vão ter um hiperrealce na fase arterial, tá? E se tivesse um hemangioma, a gente poderia até ver ele começando a encher aqui na fase arterial, porque lembre que o hemangioma tem aquele padrão de enchimento progressivo, centrípeto, globuliforme, ou seja, de fora para dentro e com o progredir das fases, tá bom? Então a gente vai procurar aqui na fase arterial, basicamente a gente vai avaliar as artérias e a gente vai procurar lesões hipervascularizadas. Agora, aqui na fase portal, essa é a fase que eu vou olhar geral o exame. Eu vou olhar ele de ponta a ponta e a gente vai seguir uma sequência que a gente vai conseguir
avaliar todo o exame sem esquecer nenhuma estrutura, tá bom? Então, o que eu começo fazendo aqui na fase venosa, eu começo olhando para fora do abdômen, eu começo olhando aqui para o subcutâneo. Então, eu vejo o subcutâneo e a parede abdominal, a musculatura da parede abdominal anterior. Então, eu estou olhando para cá. Daqui, cicatriz umbilical, a gente vai procurar hérnias, a gente está procurando também diástase aqui na parede. E aí eu vou descendo e vejo as regiões inguinais também. Então, a gente não viu hérnias inguinais. E aí vou descendo. E agora eu subo, olhando para a parede posterior, aqui, subcutâneo, mais uma vez, e musculatura. Então, eu estou olhando aqui para a parede posterior. Nada que me chame a atenção por hora. Bem tranquilo aqui na parede posterior. Faço igual agora nas paredes laterais. Então, olho a parede lateral direita, de novo, tanto o subcutâneo quanto a musculatura, e subo olhando a parede lateral esquerda, mais uma vez, subcutâneo e musculatura. Aqui a gente vai procurar também falhas da musculatura e eventuais lesões de subcutâneo ou em permeio aos vêntres musculares, tá bom? E agora eu começo a olhar para dentro do abdômen. E aí eu tento agrupar os órgãos para facilitar a minha avaliação sistematizada. Então, por exemplo, primeiro eu olho fígado, baço e pâncreas. Então, quando a gente vai olhando aqui para o fígado, estou olhando todo o parênquima e olho a morfologia do fígado, olho os contornos, olho os bordos dele para ver se estão normais, e aqui me parece um fígado normal, tá? Olho para os vasos também. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo veia hepática direita e as veias hepáticas média e esquerda. Então, aqui é de fato a anatomia habitual, a veia hepática média e a esquerda, elas costumam confluir aqui num tronco comum para desembocar na veia cava, e vejo também a veia porta, tá? Então, a veia porta, aqui também a anatomia habitual dela, ela costuma ter um tronco portal direito que emite um ramo portal anterior direito e um ramo portal posterior direito e um ramo portal esquerdo, tá? Então aqui um fígado normal com anatomia habitual, tanto das vias hepáticas quanto da veia porta. Agora eu vou olhar o baço, então eu vejo aqui o baço, bem normal também. A gente costuma ver as dimensões do baço e ver se tem alguma lesão esplênica. Não é tão comum assim a gente encontrar lesões esplênicas, então é sempre importante também estar no nosso rol aí de avaliações. E agora eu vou olhar para o pâncreas, então lembrar que a gente tem que olhar todo o pâncreas e lembrar que existe um marco anatômico muito citado na literatura para a gente dividir os segmentos pancreáticos. Esse marco anatômico é a veia mesentérica superior. Lembrando que a veia mesentérica superior, ela se junta com a veia esplênica, tá aqui a veia esplênica, ó, indo para o baço, drenando o baço, para formarem a veia porta, tá? Então a veia porta ela é a junção da veia esplênica com a veia mesentérica superior. Aqui no plano coronal a gente consegue ver bem essa imagem, vou mostrar para vocês. Então, aqui a veia esplênica, ó, e aqui a veia mesentérica superior. Elas estão se juntando aqui e estão formando a veia porta, tá bom? Importante saberem disso. E aqui o que a gente vai observar é que, como eu estava comentando, a veia mesentérica superior ela é um marco anatômico que divide os segmentos pancreáticos. Então, o que a gente vê posterior, ou seja, atrás da veia mesentérica superior, isso é processo uncinado do pâncreas. O que a gente vê à direita do paciente da veia mesentérica superior, isso é a porção cefálica, é a cabeça pancreática. O que a gente vê anterior e ao nível da veia mesentérica superior, isso é o colo pancreático, então essa região aqui é o colo pancreático. E à esquerda do paciente aqui, a gente vai ter o corpo e a cauda. Algumas referências dividem meio a meio, em relação ao que é corpo e em relação ao que é cauda. Outras referências, elas traçam uma linha na margem lateral esquerda da aorta, e o que passar por essa linha, a esquerda dessa linha é cauda, e entre a linha e o colo é corpo, tá bom?
Então a gente viu baço, a gente viu pâncreas, a gente viu fígado. Lembrando que as estruturas vasculares do fígado são marcos anatômicos para a gente fazer a segmentação hepática, tá? Então por isso vocês têm que estar habituados com esses vasos também. Agora a gente vai olhar as adrenais. Então percebam, adrenal direita, esse formato de Y invertido. Adrenal esquerda também é o mesmo formato de Y invertido. Lembrando que é relativamente comum a gente ver incidentalomas adrenais, ou seja, lesões na adrenal, lesões sólidas na adrenal ou de outra natureza, para um exame que não é para adrenal, tá? E existem protocolos para a gente avaliar essas lesões, então a gente tem que conhecer também, a gente tem que sempre olhar para adrenal. Agora, vou olhar para os rins. Olho aqui para o rim direito, nada que me chame a atenção, e olho para o rim esquerdo, já vejo que esse paciente tem uns cistinhos aqui corticais no rim esquerdo, mas esse cisto não tem nenhum sinal de agressividade, parece um cisto simples, ele não tem septos espessos, não tem nenhum conteúdo nele, não tem área sólida, então são só cistos simples mesmo, tá bom? Então a gente viu as adrenais, vimos os rins, os ureteres, vocês já perceberam, aqui está o ureter direito, aqui está o ureter esquerdo, ó, saindo do rim, ureter esquerdo, mas a gente já viu que o ureter ele é muito bom de ser visto na fase tardia, na fase excretora, porque a gente vai conseguir ter o ureter preenchido pelo meio de contraste, o que facilita a gente acompanhar esse ureter, tá? Então, a gente pode ir acompanhando os ureteres, até, tá aqui o ureter, a gente pode ver ele até ele entrar na bexiga, aqui ó, aqui o ureter, e ele entrou na bexiga. E a gente avalia a bexiga, faz isso com os dois lados e aí a gente avalia a bexiga. Então, olhar principalmente para as paredes da bexiga, a gente vai ver se as paredes estão espessadas, vai ver se tem algum divertículo parietal, vai ver se tem alguma lesão aqui. A tomografia não é o melhor exame para a gente ver órgãos pélvicos de forma geral, mas às vezes a gente consegue ver algo e indicar um próximo passo, por exemplo, uma ressonância, tá bom? Então a gente viu adrenal, a gente viu ambas as adrenais, a gente viu os rins, a gente viu o sistema coletor, a gente viu bexiga. Agora a gente vai subir novamente e a gente vai ver, de fato, trato digestivo. A gente vai ver aqui esôfago distal, estômago distendido aqui, a gente vê que tem um conteúdo líquido dentro dele, um gásinho aqui também mais anterior nele. A gente vê a transição gastro-duodenal aqui, primeira porção do duodeno. A segunda porção do duodeno é a porção que abraça aqui a porção cefálica, a cabeça do pâncreas. A terceira porção duodenal é a porção horizontal, uma porção que geralmente cruza a linha média na anatomia habitual e que passa entre a aorta e a artéria mesentérica superior, tá? Então, a terceira porção, que é a porção horizontal, tem esse padrão, e a quarta porção é uma porção ascendente aqui do duodeno, tá? Mais uma vez, o plano coronal pode nos ajudar a ver isso. Então, aqui eu estou vendo o C duodenal, a porção que abraça a cabeça pancreática, essa é a segunda porção do duodeno. Aqui a gente vê uma porção horizontal, que é a terceira porção, e aqui a gente vê uma porção ascendente, que é a quarta porção duodenal, tá bom? Então, voltando aqui, após a quarta porção duodenal, aqui vai ter o ângulo de Trites e as alças jejunais, que nem sempre são fáceis da gente acompanhar, mas elas vão estar aqui pelo hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, tá? Aqui, de forma geral, é onde as alças jejunais vão estar. E depois disso, a gente pode ir olhando de baixo para cima. Então, aqui tem o reto, a gente vai subindo, sigmoide. Aqui a gente está em busca também de lesões e a gente está em busca de divertículos, que são relativamente comuns, principalmente em pacientes idosos. Então a gente continua, chegamos no cólon esquerdo, estou subindo, a gente vai até a flexura esplênica, então aqui o baço, a gente está vendo a flexura esplênica do cólon. Agora nós vemos o cólon transverso desse paciente. Chegamos na flexura hepática, então aqui do lado direito, onde tem o fígado, a flexura hepática. Vou descendo, e aqui a gente viu todo o cólon direito, e olha que interessante,
aqui a gente consegue observar bem, nesse caso, isso daqui é uma alça ileal. Como é que você sabe disso, Daniel? Percebam que aqui tem uma área que está um pouco mais heterogênea, tem uma área que tem uma gordura aqui. Isso é a válvula iliocecal, tá? Então, é o local onde o ilho vai entrar aqui no cólon direito. Percebam, o ilho vai entrar aqui no cólon direito, isso é a válvula iliocecal. E quando eu encontro a válvula iliocecal, se eu baixar um pouquinho o exame, eu vou encontrar o apêndice. Então, olha, encontrei a válvula, eu vou baixar um pouco aqui o meu corte, e olha o que está saindo aqui, uma estrutura tubuliforme, vamos acompanhar ela, estou acompanhando, e ela terminou aqui. Então, a estrutura tubuliforme que está saindo abaixo da válvula iliocecal e termina em fundo cego. Isso é o apêndice, e essa é uma boa dica para você encontrar o apêndice nos exames, tá bom? Então, a gente viu aqui a válvula iliocecal, então aqui são alças ileais distais, e geralmente elas vão estar por aqui mesmo, vão estar no flanco fossílica direita, tá bom? Então, nós vimos agora as alças. O plano coronal também é um ótimo plano para você ter uma visão macro aí dessas alças, então vocês veem que a gente consegue ver bem aqui as alças intestinais, então o plano coronal nos ajuda nisso. E voltando aqui para a nossa fase portal no plano axial, o que a gente vai ver agora, o que faltou? Faltou veia, então a gente vai olhar, a gente já viu algumas aqui no decorrer do exame, mas a gente tem que olhar todo o exame, como a gente comentou. Então, a gente está vendo veia cava, aqui o segmento retrohepático da veia cava, as veias hepáticas drenando nela. Aqui um pouquinho mais para baixo, a gente está vendo as veias renais, veia renal esquerda, veia renal direita. E percebam, esse paciente tem uma variação anatômica, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, veia renal esquerda passando na frente da aorta, que é a anatomia habitual dela, mas quando a gente está indo um pouquinho mais para baixo, percebam que tem um segmento dela que está aqui, ó, saindo da veia renal, vem para cá, e na verdade passa por trás da aorta, tá? O nome dessa variação anatômica é veia renal esquerda circunaórtica, porque ela circunda a aorta. Se esse paciente tivesse só essa veia renal aqui que passa atrás, seria a veia renal esquerda retroaórtica. E é muito importante a gente identificar essas variações anatômicas, porque elas vão influenciar, às vezes, no diagnóstico, no manejo. Nesses casos aqui dessa veia renal, que eu falei do exemplo do caso, é importante no caso de síndromes vasculares compressivas abdominais, a síndrome de quebra-nozes ou nutcracker, a gente precisa olhar e caracterizar, identificar esses achados, tá? E o restante da anatomia vascular é muito importante, principalmente para planejamento cirúrgico. Então a gente tem que saber o que é normal para a gente identificar quando tiver alguma variação anatômica ou quando tiver alguma particularidade nesses vasos, tá bom? Então, vimos as veias renais, e vindo aqui mais para baixo, vocês viram que a partir da cava a gente vê uma bifurcação, veia ilíaca comum esquerda, veia ilíaca comum direita, e a partir daí ela vai seguir os ramos arteriais, como a gente tinha comentado, tá bom? Então, vão andar lado a lado aqui as veias e as artérias. Outra coisa que faltou a gente olhar foram os linfonodos, tá? Então, eu costumo dizer que, principalmente para quem não tem muito hábito de ver exame de imagem, é difícil a gente encontrar e caracterizar linfonodos. Mas a região inguinal nos ajuda com isso, tá? Então, é bem comum a gente ver linfonodos nas regiões inguinais, e eles são estruturas como essa, são estruturas que têm um padrão aí reniforme, parece um feijão ou um rinzinho pequeno, são estruturas que têm um hilo aqui gorduroso, então percebam que a gordura tem esse sinal, essa atenuação mais baixa, bem como o hilo aqui com a atenuação, a densidade mais baixa, tá? Então, isso daqui é um linfonodo, e quando a gente está rodando o exame aqui para cima e para baixo, é uma estrutura que aparece e some. Então é importante a gente saber identificar os linfonodos e onde encontrá-los. Eles vão estar muitas vezes no trajeto dos vasos, e a gente tem que conhecer os padrões de disseminação
das doenças para saber quais cadeias a gente precisa avaliar a depender da condição do paciente. Porque a gente sabe que, por exemplo, existem as cadeias inguinais, cadeias ilíacas externas, obturatórias, ilíacas internas, existem linfonodos mesentéricos, retoperitoneais, existem linfonodos que estão aqui perto da aorta, que são os linfonodos periaórticos, perto da cava, que são aqueles linfonodos pericavais. Quando estão entre a aorta e a veia cava, são interaortocavais, que estão entre a aorta e a cava. Então, é muito importante a gente procurar linfonodos no trajeto dos vasos e buscar no hilo também dos órgãos. Não é raro a gente ter linfonodos proeminentes no hilo hepático, principalmente em pacientes hepatopatas, tá? Então, a mensagem que fica é: você precisa conhecer os padrões de disseminação das doenças para você saber onde você tem que buscar e procurar com mais atenção por linfonodos acometidos, tá bom? Então, a gente viu aqui os linfonodos, a gente viu as veias, a gente viu todas as estruturas intraabdominais, nós vimos ossos, nós vimos transição, tóraco-abdominal também, a gente viu subcutâneo, a gente viu parede e a gente viu a importância de cada plano, tanto do plano axial, quanto do plano coronal, quanto do plano sagital. Essa correlação entre planos vai ser muito importante, principalmente quando você identificar alguma alteração e você quer ver as relações anatômicas dessa alteração, de uma eventual lesão, além das fases, a fase pré-contraste, arterial, venosa, tardia, vão ser muito importantes para a gente identificar e caracterizar lesões. Como é que é o padrão de realce da lesão? Então, lembrando que a fase arterial, ela vai ser uma fase que vai ser feita ali perto de 1 minuto, a aquisição depois da infusão do meio de contraste. Claro que esses protocolos eles podem variar de instituição para instituição, não é nada escrito em pedra. A fase venosa costuma ali ser perto dos 80, 90 segundos, e a fase tardia, como eu tinha falado, entre 3 e 5 minutos. De novo, isso não é escrito em pedra, isso varia de acordo com a instituição, tá bom? Então, essa aula de hoje foi para a gente ver aí um pouquinho sobre tomografia de abdômen, falar sobre anatomia, falar sobre uma avaliação sistematizada. Espero que tenha ajudado. Contem comigo e tamo junto. Forte abraço.